escravidão começou no Brasil quando a coroa portuguesa chegou e criou vários engenhos de açúcar. Eles precisavam de mão de obra barata e tentaram escravizar os índios que estavam aqui, mas não obtiveram sucesso. Então a coroa portuguesa liberou que os negros da África fossem escravizados. Assim, vários portugueses e alguns brasileiros foram e se estabeleceram no litoral da África. Só que a população do litoral da África foi acabando, e aí eles começaram a entrar no interior do continente para escravizar o resto do pessoal. Os escravos vinham da África para o Brasil em navios negreiros. Esses navios demoravam em torno de 30 a 45 dias para chegar, só que cabiam entre 300 a 400, 500 escravos em cada porão de navio. Só que 20% desses escravos morriam no trajeto por falta de água, luz, comida, maus tratos e várias coisas. Como você já sabe, desde que eram tirados da sua terra natal, os negros africanos passavam por maus tratos e condições desumanas. O sofrimento a qual eram submetidos iniciava-se no navio negreiro, onde alguns deles chegavam a se atirar do mar para morrer e não ter que passar por tanta crueldade. No entanto, esse era apenas o início de um longo caminho no qual eram obrigados a viver sob torturas. Ao chegarem ao Brasil, eram vendidos a brancos, que a partir de então eram seus senhores aos quais tinham que obedecer ou então eram castigados fisicamente. O principal castigo era o aceitamento no tronco diante dos demais escravos, para que esses percebessem o que lhes aconteceria caso desobedecessem alguma ordem. Os donos de escravos realmente não tinham nenhuma dó de maltratar eles. Quando eles estavam cansados e não queriam mais trabalhar, o carrasco simplesmente levava eles pro pelourinho, e lá ele dava chicoteadas e batia neles como um castigo. Além disso, quando as mulheres tinham filhos, elas não podiam ficar com eles, porque eles eram propriedade do dono da fazenda. Então, eles eram muitas vezes vendidos para outros donos, para outros fazendeiros, para virarem escravos quando crescessem. Mas pelo que eu saiba, o sofrimento dos negros não vinham apenas de castigos e torturas. Sim, você tá certa. Era muito comum os donos de fazenda marcarem os escravos com ferros incandescentes, igual gados hoje em dia são marcados, porque eles eram literalmente uma propriedade. Então, o dono da fazenda ele tinha a sua própria marca no escravo dele. Os traficantes de escravos, às vezes, marcavam eles antes mesmo deles virem para o Brasil. Então, tinham crianças com 10 anos que já tinham marcas na pele. Uma curiosidade sobre isso é que, de acordo com Clovis Moura, autor do Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, a palavra carimbo, que é de origem africana, surgiu a partir desse hábito de marcar os escravos. Carimbos feitos nos escravos, eles iam de acordo com o gosto do comprador. Então, se ele queria fazer no rosto, ele podia fazer na perna, no peito, na canela, no braço, onde ele quisesse. E eram diferentes marcas, podiam ser flores, letras, de acordo com o que a fazenda pedia. Os escravos que se convertessem ao cristianismo recebiam como brinde uma marca no peito de ferro com uma cruz. Os escravos que conseguiam fugir da fazenda, eles ainda recebiam uma segunda marca, que muitas vezes podia ser na testa, por exemplo, para demonstrar a insubordinação que eles tinham aos seus fazendeiros. Passado o tempo e o constante sofrimento, os negros passaram a se organizar em grupos e tentar arrumar alguns modos de fugir dos senhores. A alternativa mais comum era fugir para quilombos. Mas como é que funcionavam esses quilombos? Os quilombos eram as regiões de grande concentração de escravos, afastados dos centros urbanos e em locais de difícil acesso, embrenhados nas matas, selvas ou montanhas. Se transformavam em aldeias, que se dedicavam à economia de subsistência e às vezes ao comércio. Alguns até prosperavam. No entanto, devido justamente ao seu isolamento, existe uma grande dificuldade em se obter informações precisas e tornar amplo o conhecimento da população sobre as comunidades remanescentes de quilombo. Esse isolamento fazia parte de uma estratégia que garantia a sobrevivência de grupos organizados com tradições e relações territoriais próprias, formando, em suas especificidades, uma identidade ética e cultural que deve ser respeitada e preservada. O problema que os escravos enfrentavam é que mesmo depois de fugir, se algum militar ou algum dono de terra achasse eles nos quilombos, eles podiam ser pegos e levados de novo para a fazenda e se tornar escravos de novo. Uma coisa que eu sei sobre os quilombos é que muita gente acredita que depois que acabou a escravidão no Brasil, todos os quilombos acabaram. Ou melhor dizendo, resquícios de quilombo. Mas não.
Ainda existem muitas comunidades remanescentes de quilombo, em torno de 4.000 mais ou menos, em todo o Brasil, espalhados por todos os lugares. Uma dúvida que tenho sobre isso é como os escravos eram vendidos. Melhor reformulando, como eles eram anunciados para venda. Tinha uma propaganda? Também não entendo muito desse assunto, não. Como eram feitos os negócios de escravos? E como você sabia quem estava vendendo, querendo alugar ou comprando? Como que eram reportados os escravos que fugiam de sofrimento? Eu vou ler para vocês um exemplo de um texto que foi escrito em 1884 sobre um escravo fugitivo e foi publicado no jornal. Se acourado nessa cidade, o escravo pardo de nome Adão, de 29 anos de idade, permanecente ao fazendeiro abaixo assinado. É alto, magro, tem bons dentes e alguns sinais de castigos nas costas, com as marcas SP nas nádegas. É muito falador e tem por costume gabar muito a província da Bahia, de onde é filho. Quem o prender e levar à casa de correção será gratificado com a quantidade de R$2.000. Agora entendi isso. Esse comércio de escravos realmente movimentava a economia do século XIX. Além de servirem aos senhores, a venda de escravos era um ótimo negócio. Dava muito dinheiro. Além dos escravos terem sido retirados da sua terra natal, passado por muito sofrimento, eles tinham que renegar sua cultura. E o Brasil ainda foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Na verdade, o último país, né? Gente, mas alguém aí pode me explicar por que a escravidão no Brasil acabou, sendo que ela beneficiava tanto os fazendeiros e eles que mandavam assim no país? Bom, primeiro a Inglaterra começou a fazer pressão no Brasil no século XIX para eles abolirem a escravidão, porque isso favorecia todos eles. Só que o Brasil começou a só fazer leis para diminuir a quantidade de escravos, como a lei dos ventres livres, onde filhos de mães escravas não eram mais escravos, lei onde quem tivesse mais de 60 anos não era mais escravo, e a lei Eusébio de Queiroz, onde proibia o tráfico negreiro. Mas, porém, só em 1888 a princesa Isabel foi assinar a Lei Áurea, que acabava com a escravidão realmente. Só que os escravos não tiveram condições de vida depois que a escravidão acabou. Tipo, eles não ganharam casas, dinheiro, nem nada. Então, muitos continuavam nas fazendas, continuavam fazendo trabalho e recebendo pouco por aquilo. Os reflexos dessa forma de tratar o povo negro são sentidos até hoje, como, por exemplo, os ataques racistas e as agressões às culturas negras, como a religião. Muito obrigada, meninas, por essa conversa em que eu aprendi muito sobre esse assunto. Gente, até uma próxima. Até a próxima, menina. Beijos!